Agora nós vamos ver regra de 3 simples. Na aula anterior, nós vimos as grandezas, lembram? Grandezas proporcionais, né? Que seriam as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Então, os exercícios eram para vocês identificarem, através do problema, né? Do dizer do problema, se as grandezas eram diretamente ou se eram inversamente proporcionais. Agora a gente vai usar o cálculo para a gente poder descobrir uma dessas grandezas, tá? Que seria a regra de 3 simples. Então, peguem o livro de vocês, lá na página 34 e vão seguindo a minha leitura aqui. Então, o que seria a regra de 3, né? O que denominamos regra de 3 simples é o processo de resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais, por meio da aplicação da propriedade fundamental das proporções. Qual é a propriedade fundamental das proporções? Aquelas multiplicação em x. Por que 3, regra de 3? Porque eu vou ter apenas três valores e é para eu descobrir o outro valor, a outra grandeza, tá? Vamos estudar como fazer a aplicação da propriedade nos dois casos, utilizando dois exemplos. Então, é aquele exemplo que eu falei na aula anterior, que era das flechinhas. Flechinhas na mesma direção, tanto para baixo como para cima, eram diretamente, tá? São grandezas diretamente proporcionais. E quando as flechinhas estão invertidas, supor uma para baixo, a outra para cima, ou uma para cima, outra para baixo, então é a grandeza inversamente proporcional. Como que eu vou calcular isso? Então, vocês vão ter que ler o problema, né? Identificar as medidas que tem, as grandezas que tem e saber o que está perguntando. Então, dá uma olhadinha nesse primeiro probleminha aqui, ó. Suponha uma indústria montadora de automóveis na qual existam apenas 2 turnos de funcionamento de sua linha de montagem. 2 turnos, de manhã à tarde, ou à tarde à noite, ou de manhã e à noite. Então, 2 turnos. Se a fábrica ampliar, ou seja, aumentar o número de turnos para 3, ou seja, de manhã à tarde à noite, o número de unidades montadas por dia também irá aumentar. Lógico, né? Nesse caso, estamos lidando com 2 grandezas diretamente. Gente, ó, no problema você vai saber se ela é direta ou se ela é inversa. Diretamente proporcional. Pois, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se 2 turnos eu montava tantas, né, objetos, ou no caso aqui carros, né, se aumentar meu turno, logicamente vai ser obtido mais a fabricação de carros, tá? Então aqui, ó, se com 2 turnos a linha produz 128 automóveis por dia, com 3 turnos, quantos produzirá? Então, olha, eu sempre ponho na tabelinha primeiro para facilitar as flechinhas, para depois eu ir para o cálculo, tá? Eu fiz assim nos exercícios, depois para correção vocês vão perceber. Então, na hora que vocês estão fazendo os exercícios, vocês colocam a tabelinha primeiro e depois faz o cálculo, tá bom? Então, tem aqui, ó, se eu tenho 2 turnos, tá? Vai produzir 128 carros. Se aumentar o turno mais um, ó, 3 turnos, vai dar quantos carros montados? Mais ou menos? Mais. Então, aqui é como se fosse mais, tá? Então, olha, segue a flechinha aqui. Flechinha para baixo, que é do menor para o maior, e aqui a flechinha para baixo também. Por quê? Porque é do menor e aqui vai dar um número maior que esse. Então, se eu for seguir a flechinha aqui, então essa grandeza, né, são diretamente proporcional. Aí você faz a regrinha de 3 aqui, copia aqui 2 terços, 2 está para 3, assim como 128 está para x, e multiplica em x, tá? 2 vezes x, 2x, 3 vezes 128, 384, x igual 384 dividido por 2, 192. Então, passando a operar em 2 turnos, a fábrica vai montar
128 carros. Agora, se ela aumentar o turno para 3, logicamente vai aumentar para 192. Perceberam a diferença? Vamos ver o outro.